Capítulo 6. Descarregando a raiva. Minhas ações tinham boas intenções, mas saíram completamente pela culatra. Eu estava no convés do partner. O vento estava frio, mas eu saí para parar de refletir sobre os vários pensamentos que tinha. No entanto, quem estava realmente em uma posição desconfortável era Lívia. Lucian flutuava ao meu lado. Um animal de estimação, não é? De fato, ela parece ser um animal de estimação, considerando o carinho que o Senhor tem dado a ela, mestre. Depois de ter se afeiçoado a ela como se ela fosse seu personagem favorito em um jogo, parece que você não conseguiu dizer nada a ela. Eu sei. A inteligência artificial irritante não me consolou. As palavras vindas dessa coisa também perfuraram meu coração. Parece que ela está abatida por causa da malícia genuína contra ela na academia. Seu estado de espírito se tornou instável. Eu me pergunto se não há problema em não me preocupar com isso. Você não vai perguntar sobre mim também? Também estou machucada. Meu coração é frágil como vidro. Seu coração é um vidro especial à prova de balas. Você não sofrerá um único arranhão com algo desse nível, portanto ficará bem. Ah, é mesmo? Eu tinha experiência de minha vida anterior. Eu possuía sabedoria mundana. No entanto, as palavras de Lívia penetraram estranhamente em meu coração. Balancei minha cabeça. Isso é bom. Uma multidão ultrapassa seus limites e se empolga quando se aproxima do protagonista e da vilã. Essa foi uma boa lição. Você não acha que é impróprio se retirar neste momento? Você quer dizer que eu deveria cuidar deles até o fim? Pare de brincar. A protagonista se recusou a ser tratada como um animal de estimação. Espero que ela seja mais ativa de agora em diante. Como você é mal-humorado. Como você é irritante. Fiquei irritado com o fato de ele me chamar de rabugento. Com isso, quis dizer irritado por ter tomado consciência de mim mesmo. Fiquei com raiva depois de perceber isso. Um pouco mais tarde falei com Lucian. Onde foi que eu errei? Nesse caso, pode ser que você tenha impedido o crescimento da Olivia, mestre. Impedindo o crescimento dela? Ei, não brinque. Eu a estava ajudando. Eu estava dando uma mãozinha na masmorra da academia ou em muitas outras. Lucian não cedeu à minha resposta. Originalmente, ela deveria resolver esses assuntos sozinha. No curto prazo, sua ajuda foi benéfica, mestre. No entanto, a longo prazo, você obstruiu o crescimento espiritual de Olivia. É como ela disse. Mestre, você não estava pensando na Olivia como se fosse um animal de estimação? Sem dúvida você a tratava como um animal de estimação fofo e favorito. Para você, ela é uma garota valiosa e conveniente neste mundo, afinal, mestre. Perdi instantaneamente meu tentador. Seu pequeno. Quando bati em Lucian, ele foi jogado no convés e quicou antes de voltar lentamente para mim. Você se acalmou? Eu gostaria de bater em você de novo, mas meu punho está doendo. Meu rosto estava queimando de raiva. Esperei que o ar frio lá fora o esfriasse. Vou continuar a falar. Isso é importante para você, mestre. Embora tenha experiência de uma vida anterior, você é como uma criança que precisa de crescimento espiritual, mestre. Crescimento espiritual? Eu não preciso disso. Você não sabe a diferença entre adultos e crianças? Se não for em um sentido físico, que tal em autocontrole ou coisas desse tipo? Eu já tinha muita paciência. Não precisava disso. Não. A diferença entre adultos e crianças é se eles podem ou não se adaptar à sociedade. Eu já sou adulto o suficiente. Vivo neste mundo sem tentar destruir seu senso comum, apesar de ter seu poder. Para o bem ou para o mal, os adultos se adaptaram à sociedade. Havia muitas palavras para descrever o que significava ser um adulto, certo? Essas palavras estavam relacionadas à capacidade de se adaptar à sociedade. Foram as crianças que criaram novos valores e mudaram a sociedade. Muitas delas nunca se tornaram adultas. Eu era um adulto. Certo, um adulto inútil. As palavras em si foram tocantes, mas soam como uma piada quando ouvidas de você. É mesmo? Quando me sentei irritado, Brad apareceu no convés. Ele segurava uma espada na mão e tinha uma expressão de nojo ao ver meu rosto. Lucian se escondeu atrás de minhas costas. Praticando sua espada? É isso mesmo. Brad disse brevemente, vou pegar esse baralho emprestado, e começou a balançar no clima frio. Suas habilidades não eram exatamente tão habilidosas. As minhas ainda eram melhores. E quanto à prática de magia? Sua especialidade deve ser a magia. Brad parou de se mexer quando ouviu o que eu disse. O suor escorria por sua testa. Eu me perguntava se havia tocado em um assunto sério. Eu sei disso.
Ele apontou sua espada para mim. Por que você está tão preocupado? Brad começou a brandir sua espada novamente, mas não conseguia se concentrar, talvez pelo que eu fiz. Você tem balançado todos os dias? É claro que sim. Isso é necessário para se tornar um cavaleiro. Não é realmente necessário. As artes marciais são necessárias. Mesmo que alguém pudesse usar uma espada, não se tornaria um cavaleiro apenas por isso. Era diferente se alguém estivesse acima dos demais a ponto de ser chamado de mestre espadachim, mas muitos outros nunca se tornavam cavaleiros, independentemente do que fizessem. No entanto, quando os nobres atingiam uma certa idade, eles se tornavam cavaleiros quase que automaticamente. Tenho certeza de que você pode se tornar um cavaleiro sem fazer essas coisas. Brad afastou a franja de forma pomposa e depois falou comigo. Estou fazendo isso para ganhar de você um dia. Decidimos que continuaríamos nos esforçando ao máximo até lá, dando o melhor de si. Que ridículo! Espere um pouco. Esses caras estavam pensando em lutar contra mim novamente? Você não é um idiota? Não vou mais lutar com vocês. Vocês terão que ser perdedores para sempre. Diante disso, Brad fez uma expressão frustrada, mas retomou suas práticas. Não vai responder? Se eu tivesse tempo livre para isso, eu estaria usando para bater. Afinal, sou o mais fraco entre os 5. Cocei meu cabelo. Brad era um personagem especializado em magia. Pelo contrário, ele não tinha talento para nada além de magia. Por ser um personagem assim, era difícil trabalhar com ele no jogo. Ele era fraco, mas atacava primeiro e depois caía rapidamente. Não consigo me lembrar de quantas vezes implorei para que ele não fosse à frente. Você deve se esforçar mais em sua área de especialização. Estou fazendo o meu melhor lá também. No entanto, não quero perder. Brad abriu a área do torso de sua roupa para revelar seu peito. Quero que Marie olhe para mim. Eu me preocupo se não sou tão bom quanto os outros entre nós 5. Eu tenho a melhor aparência entre eles. Entretanto, a diferença em todo o resto é tão grande que não posso me desculpar. Esse cara simplesmente afirmou que ele era o mais atraente sem qualquer hesitação. Será que ele estava realmente de mau humor? Quais são as boas qualidades que você vê nela? Ela é uma baixinha de peito achatado. Não se trata de sua aparência externa. O que conta é o que está por dentro. Ela era podre por dentro. Foi ela quem roubou a posição de Lívia, não foi? Ela era cheia de problemas de personalidade, e seu interior se tornou aparente no momento em que ela tentou obter um harém reverso. Não importava o que essas pessoas dissessem sobre sua verdadeira natureza, eu não acreditava nelas. Mesmo que você dissesse que era por causa de sua aparência externa, eu não acreditaria em você. Ela não tem peito. O que você acabou de dizer? Os peitos são apenas para decoração. Eles não são para decoração. Retire o que disse. O peito grande de uma mulher é o sonho, a esperança e o desejo dos homens. Definitivamente não posso permitir que você diga isso. Em seguida, um robô flutuante veio em nossa direção. Ele segurou 2 espadas de madeira em suas mãos, entregou-as a nós dois e depois saiu. Brad tinha uma expressão estranha. Esses pedaços de ferro vagando por aí são um pouco assustadores. Ele se afastou e estava tremendo. Brad também era um covarde. Um covarde narcisista, que incômodo. Ele tinha medo dos robôs a bordo, mas eles pareciam bem bonitinhos para mim. De qualquer forma, havia 2 espadas de madeira. Brad apontou a ponta da espada de madeira para mim. Vamos jogar uma partida Baltfault. Não quero. Está frio. Brad parecia irritado e bateu os pés. No entanto, ele retomou a prática de balançar a espada enquanto olhava para mim de vez em quando, o que estava ficando irritante, então decidi aceitar a proposta. Brad ficou satisfeito. Bem, então vamos lá. Por que você está tão satisfeito em lutar em áreas em que não é bom? Você é burro? Tenho notas melhores que as suas na sala de aula, portanto não sou burro. Deixando isso de lado, estou feliz por poder desafiá-lo. Com certeza vou ganhar. Com certeza vou ganhar. Brad se preparou enquanto dizia isso, mas ele só tinha uma postura decente quando praticava. Quando eu me aproximava e golpeava, ele rapidamente caía para trás e arruinava sua postura. Eu não conseguia sentir nenhum talento nele. Ei, qual é o problema? Continuei golpeando, e Brad continuou se movimentando. No entanto, apenas uma vez, Brad deu um grande passo à frente e levantou a mão esquerda para golpear.
Ele balançou a espada na diagonal, de baixo para cima, e foi surpreendentemente poderoso, fazendo com que minha postura vacilasse. Vó, acho que foi apenas um simples descuido. Brad se envolveu no momento e se aproximou. Se eu apenas mantiver a pressão Como ele se aproximou descuidadamente, diminuí a distância e bati na cabeça de Brad com o cabo, fazendo-o cair de joelhos. Parece que você é realmente estúpido. Droga, achei que conseguiria fazer isso. Eu acreditava que ele ainda tinha talento com uma lança. Durante o duelo, ele estava empurrando um objeto afiado. Brad se levantou e voltou para dentro do navio, talvez já tendo terminado de praticar. Não, da próxima vez, com certeza. Observei Brad segurando a mão contra a cabeça quando ele voltou, enquanto olhava para minha espada de madeira. Fazia muito tempo que eu não praticava. Percebi que ultimamente não estava praticando sozinho. Não tenho feito muito fora do trabalho em sala de aula. É simplesmente uma questão de falta de prática. Eu havia praticado bastante antes de sair da casa de meus pais. Praticava o swing quase diariamente, mas não o fazia depois que cheguei à academia. O motivo era que eu estava ocupado com muitas coisas. A parte ruim era que o motivo tinha a ver com a busca por casamento. Lucian apareceu mais uma vez. Você parece estar se divertindo. Você se deu ao trabalho de fazer algo incômodo. Aquele robô com as espadas de madeira era você, não era? De fato. Quando apontei a ponta da espada de madeira para o céu noturno, vi as estrelas brilhando lindamente. Parece que esses caras também têm muito o que pensar. Brad era um trabalhador inesperadamente esforçado, mas por alguma razão, isso me deixava um pouco feliz. Havia uma masmorra na capital real. Lá dentro estavam Marie e Kyle totalmente equipados. Kyle estava carregando uma bagagem pesada nas costas enquanto reclamava com Marie. Vamos para casa. Quero dizer, este lugar é definitivamente perigoso. Marie e Kyle passaram por uma placa com a inscrição Keep Out e desceram em um poço. Marie, carregando uma bagagem mais pesada do que Kyle, havia baixado uma corda no poço enquanto repreendia Kyle com uma expressão de gelar o sangue. Não desista. Nosso futuro está à frente daqui, uma glória promissora o aguarda. Kyle resmungou. Eu gostaria que pudéssemos ter trazido todo mundo, no entanto. Os monstros aqui também são fortes. Quando ele estava dizendo isso, algo surgiu do fundo do poço. Um monstro grande, parecido com um lagarto, abriu sua grande boca e escalou uma parede. Ele se agarrou à parede usando ventosas presas em suas mãos e se aproximou de Marie. Alguma coisa saiu. Enquanto Kyle gritava, Marie tirou uma granada de sua bagagem. Não me subestime. Ela jogou a granada em sua boca grande, e o crânio do monstro explodiu ao engoli-la, fazendo com que uma fumaça escura aparecesse. Essa explosão fez o vento rugir, sacudindo violentamente a corda. Marie agarrou a corda com força, chamando Kyle. Kyle, segure firme. Eu já quero ir para casa. Marie e Kyle desceram pela corda até chegar ao fundo do buraco. Kyle se sentou quando finalmente chegou ao chão e parecia que estava prestes a chorar. Enquanto tomava cuidado com os arredores, Marie baixou sua bagagem pesada e pegou algumas ferramentas. Tudo bem, eu posso fazer isso. Tenho um conhecimento adequado para tudo até aqui. No jogo, ela conseguiu se virar com suas próprias forças até a metade do caminho. Ela sabia que havia um item escondido dentro da área rotulada como Keep Out. Se eu conseguir recuperar isso, posso me livrar dessa situação atual. O rosto de Lívia apareceu em sua mente. Certo. Ela será meu trampolim para a felicidade. Enfrentar as profundezas de uma masmorra com apenas 2 pessoas foi uma ação imprudente. Ela manteve silêncio sobre isso com Julian e os outros, pois eles pareciam estar ocupados. Havia também um outro motivo. Pensei que Olivia não seria capaz de fazer nada, mas não posso ser descuidada quando aquela multidão está ao seu lado. Se eu não conseguir o que preciso o mais rápido possível, posso enlouquecer por causa do meu plano de vida que está sendo frustrado. Depois de um certo assunto no festival da escola, Marie ficou cautelosa com Leon. Talvez fosse tolice, mas sua intuição lhe dizia que a máfia não era do tipo que se descuidava. Aquele garoto estava sempre ao lado de Olivia quando ela entrava na masmorra. Era possível que ele estivesse tentando recuperar aquilo. Essa possibilidade assustou Marie. Por isso, ela não podia esperar que todos se reunissem e foi buscá-lo durante o feriado. Mesmo que fosse irracional, Marie queria obtê-lo a qualquer custo. Enquanto preparava uma espingarda, ela falou com Kyle que ainda estava sentado. Vamos, Kyle.
Kylie se levantou com relutância, carregou sua pesada bagagem nas costas e segurou uma lanterna em uma das mãos. Ela iluminou o caminho para Marie. O que há lá na frente? Siga em frente e você verá. Quando chegarmos lá, fique aliviada. Poderemos dizer adeus aos problemas de nossa vida. Embora o rosto de Kylie tenha se iluminado quando ele ouviu que iria se livrar de seus problemas, ele logo balançou a cabeça e fez uma reclamação para Marie. Espere, podemos voltar para casa em segurança antes disso? Marie se adiantou com sua espingarda pronta. Ela tinha uma expressão séria e estava cheia de determinação. De qualquer forma, vou pegar o tesouro que está logo à frente. Nossa vida está em jogo aqui. Tudo isso foi para alcançar sua vida ideal. Marie avançou em direção às profundezas da masmorra com Kylie. O Palácio Real. Julian e Jill estavam tendo uma reunião estratégica. Julian não era mais o príncipe herdeiro, então ele não esperava que muitas pessoas estivessem por perto para ouvir. Julian estava feliz pelo fato de que as pessoas não vinham mais visitá-lo quase todos os dias. Eu estava pensando em algo, Jill, como esperado de Sua Alteza. Jill elogiou Julian por simplesmente pensar. Que tal sair secretamente do Palácio Real para ajudar Greg e os outros? Uma boa ideia. Ah, foi o que pensei. No entanto, como poderíamos nos esgueirar? Jill ponderou. Afinal, você se destaca no Palácio Real, Julian. Milane instruiu alguns vigias a ficarem de olho em você. Sair de fininho não seria uma tarefa simples. É mesmo? Quando perguntado sobre como escapar, Jill respondeu que não seria fácil. Já sei, Jill. Como esperado de Sua Alteza. Julian falou seus pensamentos para Jill. Uma máscara. Prepare uma máscara. Vou esconder meu rosto, na verdade, seria bom esconder meu corpo também, então prepare uma capa também. Entendo, você escapará escondendo sua figura. Certo. No entanto, Vossa Alteza, como planejamos preparar uma máscara e uma capa? Julian ficou incomodado com a pergunta de Jill. Isso seria um problema. Sim, seria. Os dois refletiram por um breve momento. Já sei. Pensando que Julian tinha tido uma ideia, Jill elogiou. Como esperado de Sua Alteza. Os dois estavam tão empolgados com a fuga do Palácio Real que não perceberam que perderam de vista seu objetivo original. Julian ponderou. Certo, se estou indo para fora, então que tal ver a Marie? Que ideia esplêndida eu tive. Ele começou a pensar em sair e conhecer Marie. Agora que os dois haviam se libertado da pressão de seus colegas, eles tinham uma quantidade estranhamente alta de energia. De certa forma, era possível que os dois estivessem felizes agora. Vamos fazer isso, Jill. Sim, Vossa Alteza. Milane estava lendo um relatório de um subordinado. Eu me pergunto o que será que aquelas crianças estão fazendo. Milane estava se sentindo tonta ao ler um relatório sobre como Julian e Jill fizeram um pedido para usar o orçamento do Palácio Real para preparar máscaras e capas. O motivo que eles deram parecia falso, então ela só podia presumir que eles estavam tramando algo. Milane parecia que estava prestes a chorar. Eu me pergunto se essas crianças são realmente idiotas. No entanto, eu achava que elas eram excelentes antes de serem deserdadas. Será que eles estavam pensando seriamente em fugir do Palácio Real usando um método como esse? Se estavam, então estou realmente preocupado. Preocupado de muitas maneiras. Milane queria questionar os dois sobre o fato de terem tentado fugir comprando máscaras e capas com o orçamento do Palácio Real. Não havia problema em comprá-los, mas ela se perguntava se eles haviam percebido que ela saberia do pedido deles. Deixando isso de lado, o que eles planejavam fazer ao deixar o Palácio Real? Não me diga que eles não pensaram no que fazer depois que saíssem? Não tem como. A estupidez deles não pode ser tão grande. No entanto, sinto que eles não pensaram no que fazer depois de deixar o castelo. Milane pensou em qual seria o melhor curso de ação. Afinal de contas, Julian era seu filho querido. Ela também tinha afeição por Jill, pois o conheceu quando ele era jovem. Não pode ser isso. Esses dois são crianças honestas e excelentes. Devem estar confusos, pois nunca fizeram nada parecido com sair de fininho antes. Na verdade, talvez eles quisessem que eu percebesse? Ou talvez isso seja algo para me pegar desprevenido, mas não tenho muita certeza sobre essa possibilidade. Entretanto, como esses dois são excelentes crianças, tenho certeza de que há algo que ainda não percebi. O que seria de uma mãe se ela não tivesse fé em seu próprio filho? Isso é definitivamente a base para algum plano grandioso que eles têm. No entanto,
Mesmo assim, é um fato que os dois estavam realmente tentando escapar do Palácio Real, então talvez eu deva convocá-los e repreendê-los. Mylane logo os convocou. Era o dia seguinte. Foi o pior ter a manhã se aproximando sem saber que tipo de resposta eu deveria dar. Havia 2 pessoas em uma mesa: Greg, que estava consumindo avidamente a culinária servida, e Brad, que estava comendo elegantemente. Ainda é de manhã e você está fedendo a odor corporal. Como Lívia estava confinada em seu quarto, Lucian estava entregando as refeições para ela. Greg limpou a boca. Não quero ver sua cara pela manhã. De qualquer forma, o que você planeja fazer agora? As principais tropas dos Piratas do Céu ainda estão lá fora, certo? Ainda restavam Piratas do Céu, e agora me perguntaram se eu deveria subjugá-los ou deixá-los em paz. Pensando em termos de jogo, não havia problema em deixar o assunto de lado até a metade do segundo ano letivo. No entanto, a questão se tornaria bastante difícil a essa altura. Além disso, eu queria destruir os Piratas do Céu mais cedo. Os Piratas do Céu pertencentes ao Winged Shark eram classificados como muito hediondos. Eu queria lidar com eles antes que o dano se espalhasse. Eu tendia a atacar enquanto o ferro estava quente. Além disso, deixar isso para depois era problemático. Parecia que seria fácil aproveitar essa oportunidade para resolver tudo. Estamos identificando o local onde eles estão se escondendo. Basta esperar um pouco mais e embarcaremos então. Em seguida, recebi um relatório de Lucian. Mestre, parece que os Piratas do Céu estão lançando um ataque. Quando me levantei e olhei para fora da janela, os outros 2 me observaram com expressões nervosas. Eles se mobilizaram surpreendentemente rápido. Quando eu estava prestes a cumprimentá-los, os outros 2 se levantaram. Greg falou comigo. Baltfault, eu posso trabalhar com a armadura quebrada. Por favor, empreste-a para mim. Brad também tinha uma expressão séria. Eu também encontrei uma armadura que poderia usar ontem. Quero pegá-la emprestada. O que eles planejavam fazer com a armadura quebrada? Não faz sentido. Vocês poderiam mesmo operar produtos defeituosos? Vocês 2 precisam pensar mais sobre isso. Greg abaixou a cabeça. Eu lhe peço. Sei que sou um fardo para vocês. Mas não posso simplesmente ficar parado e assistir. Brad também abaixou a cabeça. Isso é egoísmo de minha parte. Eu sei disso. A armadura quebrada pertence a você, e somente a você. No entanto, por favor, empreste-a para nós. Nós também queremos lutar. Pensei em recusá-los, mas desviei o rosto ao ver a atitude direta e o olhar que eles tinham. Vou lhe dar uma chance. Faça o que quiser. Estou em dívida com você. Vou lhe mostrar que posso ser útil desta vez. Suas vozes se animaram. Eles estavam prestes a entrar em batalha, mas pareciam otimistas. Lucian não esperou por minhas ordens. Bem, então vou começar a fornecer e manter a armadura em boas condições. Ele disse isso para mim. Que coisa detestável era essa? Eu estava irritado com sua capacidade, mas com a quantidade de reclamações que eu tinha contra ela. Eu não podia repreendê-lo agora. Conte comigo para prepará-los. Lá fora, o barulho era intenso. Lívia, que estava sentada no chão, levantou-se e olhou pela janela. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Ela estava com a pele ruim e seus pés estavam trêmulos. Por que o parceiro está se movendo? A consciência de Lívia voltou ao seu estado distraído quando ela sentiu o balanço do navio. Do lado de fora da janela, Leon podia ser visto no céu lutando enquanto usava arrogância. Leon? Aeronaves semelhantes às dos Piratas do Céu de ontem estavam se aproximando. Havia 5 deles. Eles eram dirigíveis especialmente grandes que pareciam ter 300 metros de comprimento. Enquanto eles flutuavam lado a lado e seus canhões abriam fogo, bolas de canhão caíam sucessivamente sobre o parceiro. Embora ela tenha se agachado e coberto a cabeça, a parceira estava protegida por uma luz brilhante e não sofreu um único arranhão. Que incrível! Enquanto Lívia observava a cena lá fora, Leon encarou a nave inimiga e atacou em direção a ela. O mastro do dirigível do oponente foi destruído. Lívia ficou aliviada ao ver isso, e então caiu. Eu disse algo terrível para Leon. Preciso me desculpar. Eu me pergunto por que eu disse essas coisas. Ela se arrependeu de suas ações. Ela não sabia por que havia dito essas coisas a Leon, que a havia ajudado até agora. Lívia estava hesitante e preocupada, mas então viu Leon ser atingido pela armadura de um oponente.
Ao contrário de outras armaduras, a armadura desse pirata do céu era tão grande quanto a de Arrogance. Era afiada, parecia forte e foi realmente capaz de derrubar Arrogance. Ao ver isso, o peito de Lívia se apertou. Talvez por estar cansada e com o julgamento embotado, Lívia decidiu sair, apesar de não conseguir fazer nada sozinha. Ela saiu apressadamente do quarto e correu por uma passagem para chegar ao convés. O interior do grande parceiro era espaçoso, portanto, também era preciso uma grande distância para chegar ao exterior. No caminho, havia robôs flutuantes que tentavam impedir a passagem de Lívia. Desculpe-me, deixe-me passar. Quando Lívia disse isso com uma voz forte, os robôs pararam de se mover por um momento. Depois de reiniciar, eles a perseguiram com pressa, mas no final, não conseguiram alcançar Lívia. Embora ela não estivesse no convés, sons violentos de luta, que ela não conseguia ouvir dentro do navio, perfuraram seus ouvidos. Havia sons de explosões de pólvora. Os sons de magia colidindo uns contra os outros. De qualquer forma, o campo de batalha era dominado por tremores intensos, sons de explosões e fumaça de pólvora. Lívia abriu a porta do dirigível para procurar por Leon. Não era uma questão de ser útil ou não, ela queria confirmar a segurança de Leon. 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 Quando isso aconteceu, uma grande armadura caiu na frente dela. Quando ela olhou para ela, não era o Arrogance cinza, mas uma armadura espinhosa com crânios e ossos cruzados desenhados nela. Era a armadura que explodiu Arrogance, aquela que ela viu pouco antes. Enquanto empunhava uma grande arma semelhante a um machado em sua mão direita, a armadura alcançou Lívia com sua mão esquerda. Sua mão, grande o suficiente para engolir a cabeça de Lívia, se aproximou. Cilindros robóticos com braços intervieram para proteger Lívia, que não conseguia se mover devido ao medo. Uma voz abafada podia ser ouvida de dentro da armadura. TSK, que tipo de besteira é essa? Era a voz rouca de um homem. A armadura afastou os robôs com os punhos e mais uma vez estendeu a mão para Lívia. Lívia fechou os olhos e baixou a cabeça. No Leon, socorro. Você acha que eu vou deixar você? Quem ajudou Lívia não foi Leon. Brad, usando uma armadura tirada dos piratas do céu, havia se chocado contra o inimigo. No entanto, o oponente se segurou e foi apenas ligeiramente empurrado para trás no convés. Com a armadura de Brad, parecia uma criança tentando empurrar um adulto. A diferença de tamanho era muito grande. Enquanto Lívia, tão surpresa com a série de eventos que aconteciam diante dela, esquecia-se de respirar, o pirata do céu agarrou Brad e o jogou para longe. Não seja arrogante, pirralho. A armadura de Brad rolou no convés. Assim que ele se levantou e tentou encarar seu oponente, dessa vez Greg e sua armadura se chocaram. Empunhando uma lança, ele atacou e destruiu a armadura de outros piratas do céu. Saiam do caminho. Embora a lança de Greg tenha tentado perfurar o pirata do céu, ela não conseguiu atravessar a armadura volumosa. Que dureza! O pirata do céu retirou a lança alojada na armadura e a enfiou no convés. Em seguida, ele também a enfiou na armadura de Greg. Brad se levantou para proteger Lívia, que não conseguia se mover do terror retratado na batalha diante dela. O que você está fazendo? Abaixe-se. Minhas pernas não se movem. Lívia estava imobilizada pelo medo trazido pelas armaduras lutando umas contra as outras. Eu estava acima do céu. Fui explodido e atingi um pirata do céu próximo com raiva. Você está no caminho. Peguei a armadura do pirata do céu e a joguei na direção dos dirigíveis dos piratas do céu. Ao meu redor estavam as armaduras flutuantes dos piratas do céu. Minha respiração estava trêmula. Dentro da armadura estreita, eu gritei uma ordem para Lucian. Não os mate. Prenda todos. Lucian reclamou da minha ordem. Eu diria que isso não é razoável. Algo como isso é difícil, para dizer o mínimo. Quando posicionei drones sucessivamente de um container nas costas de Arrogance, eles me cercaram como se quisessem me proteger. Os piratas do céu que tinham rifles estavam gritando. Monstro! Quem é esse cara? Ele repeliu todas as nossas balas, de jeito nenhum. Enquanto ignorava as conversas deles, lembrei-me do que havia acontecido há pouco tempo. O líder dos piratas do céu. Um homem que usava uma grande armadura e tinha uma recompensa por sua cabeça. Em geral, as armaduras eram finas. Os piratas do céu também usavam armaduras finas e corriam em minha direção em alta velocidade. No entanto, o líder desses rufiões usava uma armadura enorme, tão grande quanto a de Arrogance. Eu quero capturar esse cara o mais rápido possível.
Lucian me avisou quando eu estava ficando impaciente. Mestre, seu tempo de reação está mais lento do que antes. Suas habilidades de manobra e outras habilidades pioraram? É isso mesmo. Não tenho praticado muito. Minha culpa. Eu estava ocupado. Não, esse é um problema relacionado ao seu estado mental. A armadura cinza e pesada de Arrogance voou pelo céu. A armadura repeliu as balas disparadas pelos piratas do céu. Minha armadura era certamente a mais forte, sendo capaz de sobrepujar os piratas do céu tanto em velocidade quanto em poder. Eu estava usando uma armadura tão forte e ainda assim estava lutando. Eu havia subestimado meus oponentes. O líder dos rufiões me deixou com seus subordinados e evitou lutar contra mim. Os piratas do céu também estavam apenas me cercando e atacando apenas com seus rifles. Era muito problemático quando os inimigos estavam correndo por aí. Eu me aproximei, agarrei um oponente e esmaguei a cabeça de sua armadura. Pelas fendas da armadura, pude ver o rosto assustado do pirata do céu que estava pilotando. Por quanto tempo você planeja continuar com isso? Vamos acabar com isso de uma vez. Mestre, o líder dos piratas do céu aterrissou no convés do Partner. Além disso, Olivia está nesse convés. O quê? Quando fiquei surpreso, um dirigível pirata do céu se virou em minha direção e disparou balas de canhão uma após a outra. Elas colidiram contra a Arrogance e causaram explosões. Critiquei Lucian de dentro da armadura. Por que você a deixou sair? Minhas desculpas. Os robôs trabalhadores estavam temporariamente parados. Parece que alguma coisa causou. Chega! Precisamos ajudar agora mesmo. Em uma projeção à minha frente estava a imagem de Brad e Greg desafiando o líder dos piratas do céu. Eles estavam resolutamente indo contra ele com a armadura que pertenceu aos piratas do céu, que havia sido consertada para os dois. Parece que foi uma decisão acertada tê-los participando. Neste momento, eles estão lutando para defender a Olivia. Essa imagem, Olivia sendo protegida pelos dois, parecia natural e deixou uma forte impressão em mim. Foi uma imagem que vi muitas vezes no jogo, uma cena em que os garotos alvos da captura estavam defendendo o protagonista. Pendurei a cabeça e ri. Certo. Não é assim que deve ser? Os alvos de captura e o protagonista andam de mãos dadas. Uma multidão como eu estar ao lado dela é uma incompatibilidade. Mestre, certo. Eu já não sabia disso o tempo todo? Eu não deveria ficar surpreso com isso a essa altura. Respirei fundo, segurei com firmeza as alavancas de controle à minha frente e desliguei a projeção à minha frente. Eu não precisava ter nenhum pensamento inútil. Tudo o que eu precisava fazer era encerrar o assunto que estava bem na minha frente. Certo, eu tenho minha própria casa. Afinal de contas, não sou apenas uma multidão? Não foi presunçoso da minha parte pensar que eu poderia ficar ao lado da protagonista Lívia? Esse não era o meu papel. Aumente a produção. Depois de fazer isso, vamos usar os do terceiro container. Entendido. Talvez sentindo que minha aura havia mudado, Lucian não falou muito. Qual era o problema? Diga alguma coisa. Ficava muito solitário não ouvi-lo brigar. Arrogance pegou 2 machadinhas do container, uma para cada mão. Enquanto cada mão segurava firmemente as grandes machadinhas, lentamente levantei minha cabeça. Vamos esmagá-los. Lívia se sentou onde estava. Antes dela, Brad e Greg haviam desmoronado diante da armadura do líder dos piratas do céu. Droga! Por que ela é tão grande, mas tão eficaz? Ambos ainda estavam vivos. No entanto, mal conseguiam se levantar. O líder dos piratas do céu carregava um grande machado enquanto se aproximava de Lívia com a mão esquerda. Isso demorou um pouco. Senhora, você é nossa refém. Lívia percebeu que seria usada como refém contra Leon e tentou fugir. Nesse momento, o líder dos piratas do céu enfiou seu grande machado na armadura de Brad. Brad levantou a voz de dor. Brad. Uma voz abafada saiu de dentro da armadura do líder. Se você fugir, eu os matarei. Agora então vem aqui imediatamente. Com os pés trêmulos, Lívia caminhou em direção à armadura do líder, cuja mão a alcançava. Ela não conseguia suportar ver Brad. Sentia-se envergonhada de si mesma por ter feito isso acontecer. Eu sou um fardo. Só tenho causado problemas para todos. Quando ela derramou lágrimas de frustração, o líder dos piratas do céu, que estava lá apenas um momento atrás, foi levado pelo vento. Uma rajada de vento soprou nos cabelos e nas roupas de Lívia. A causa dessa rajada era uma armadura cinza. Leon.
Lívia deu um grito de alegria, mas sua expressão logo se confundiu. O arrogante de Leon, segurando grandes machados em cada mão, cortou os braços do oponente. O arrogante tinha seu próprio charme bobo quando usava uma pá durante o duelo com Julian e os outros, mas a armadura na frente dela agora parecia sinistra. O arrogante foi construído para lutar e ao ver a armadura cumprindo esse propósito, o sorriso de Lívia se transformou em choque. Não faça isso. Leon, não. Leon balançou os dois braços alternadamente, brincando com o líder dos Piratas do Céu. Sua armadura estava sendo gradualmente raspada e o líder deu um grito de horror. Socorro! Eu me rendo. Eu disse que me rendo. Leon sorriu. Render-se? Ei, você não acha que isso é chato para um infame pirata do céu? Você deveria mostrar mais resistência até o fim. Vamos, mostre-me um pouco de espírito. Ele pisoteou a armadura. Ele a pisoteou várias vezes, fazendo com que o líder chorasse e implorasse por sua vida. Ajude-me, por favor. Eu lhe imploro. Ajude-me. Você não acha que está pedindo demais depois de ter se enfurecido? Você deveria dizer aos seus subordinados para se renderem primeiro, certo? Vamos, faça isso rápido ou então você pode se levantar e morrer. Leon tratou o líder dos Piratas do Céu, que havia lutado com Brad e Greg com facilidade, como se fosse uma criança pequena. Ao comando do líder, os Piratas do Céu proclamaram sua rendição. No entanto, Leon destruiu a armadura do líder. Arrogância rasgou a armadura do oponente e arrancou sua importante estrutura esquelética. Ao ver isso, Lívia pensou que era assustador. O arrogância então enfiou a mão no abdômen da armadura do oponente e tirou algo de lá. Leon sorriu ao ver o que ele tirou. Eu encontrei isso. O líder dos Piratas do Céu falou em um tom triste. Devolva isso. Esse é o precioso. Você não está entendendo? Ele não é seu. É meu a partir de hoje. Se você tem alguma reclamação, então venha até mim. Arrogância chutou a armadura, como se não estivesse mais interessado nela, e a fez rolar pelo convés. O líder soltou um gemido, mas parecia estar vivo. Havia fumaça preta saindo dos dirigíveis dos Piratas do Céu, talvez por causa da ação de Leon. De alguma forma, eles estavam se mantendo à tona, e alguns dos Piratas do Céu tentaram escapar pulando em pequenos barcos. A maioria das armaduras havia caído e estava flutuando no mar. Em caso de queda, as armaduras tinham objetos semelhantes a boias salva-vidas presas a elas. Eles se descomprimiam e flutuavam sobre o mar. Os Piratas do Céu saíram de suas armaduras e olharam para o céu com ar de desespero. Lívia, lembrando-se de que Brad havia se machucado, correu até a armadura dele para verificar seus ferimentos. Vou levá-lo para tratamento médico imediatamente. Brad, aparecendo de dentro da armadura, suava frio e parecia estar sentindo dor. No entanto, ele fez um sorriso forçado na frente de Lívia. Isso, obrigado. Não, é minha culpa que você tenha se machucado. Não é isso. Greg e eu sabíamos no que estávamos nos metendo. Lutamos para proteger você. Afinal de contas, nosso objetivo é nos tornarmos cavaleiros. Se um cavaleiro não for gentil com uma mulher, isso dói. Enquanto curava o braço ferido de Brad, Lívia se sentiu aliviada ao saber que ele não guardava rancor dela. Ao mesmo tempo, ela também se sentiu terrivelmente patética. Quando ela colocou a mão sobre os ferimentos de Brad, uma luz mágica surgiu e os curou. Brad ficou impressionado quando viu os ferimentos desaparecerem perfeitamente. Parece que você é boa em magia de cura, como Marie. Você tem sido de grande ajuda. Lívia fez uma pergunta em resposta a isso. Marie também trabalha com magia de cura? Como havia poucas pessoas que podiam usar magia de cura, Marie parecia ser uma pessoa valiosa. Brad sorriu enquanto se gabava. Sim, ela é a nossa deusa. Qualquer ferimento é fácil desde que Marie. Enquanto falava, Brad perdeu a consciência por estar aliviado. Leon saiu de arrogância enquanto olhava para Lívia aplicando um lenço sobre os ferimentos de Brad. Leon. Antes que Lívia pudesse dizer qualquer coisa, Leon sorriu. No entanto, parecia triste para Lívia. Isso lhe cai bem. Afinal de contas, tudo deve voltar a ser como deveria ser. Ela se perguntou sobre o que ele estava falando. Quando Lívia tentou se levantar, Leon se virou para Greg. Depois de tirar a armadura, ele não tinha nenhum ferimento. Leon falou com Greg com um sorriso. Agradeço seus esforços. Diga-me, você não é muito forte? Isso era para ser sarcástico? Deixando isso de lado. Desculpe.
Eu quebrei a armadura que peguei emprestada de você. Não tem problema. Eu tenho mais. De qualquer forma, você pode ajudar a carregar o Brad? Ele está bem? Leon falou em direção a Greg, que estava preocupado com Brad. Não se preocupe. Seus ferimentos foram curados pela Olivia. Lívia segurou firmemente seu peito com a mão. Seu coração parecia estar sentindo uma dor terrível. Doía a ponto de ela sentir vontade de apertar o coração. Ela se levantou e tentou gritar alguma coisa, mas sua voz não saía. Quando Leon passou por Lívia em tal estado, ele nem sequer fez contato visual com ela. Assim que ele e Greg tiraram Brad totalmente da armadura, robôs vieram carregando uma maca na qual colocaram Brad. Quando os três voltaram para o interior da aeronave, Lívia começou a chorar. Por quê? Chame-me de Lívia. Ela caiu no chão e continuou chorando. O tesouro dos piratas do céu estava na minha frente, mas eu não tinha interesse nele. Joguei o tesouro que peguei dos piratas do céu em um dos armazéns de parceiro. Embora eu tenha encontrado alguns itens nostálgicos do jogo, além de tesouros de ouro e prata, logo me desfiz deles. Eu guardei muita coisa. Lucian respondeu enquanto flutuava ao meu lado. Não prevejo receber essa remuneração da família Vayne, mas você pode receber recompensas pela destruição de um grupo de piratas do céu e pela captura de seu líder. De acordo com os padrões do reino, será uma fortuna e tanto? Eu não estava interessado nesse ponto. O que eu poderia fazer com uma quantia tão grande de dinheiro? Era tudo inútil. Suponho que eu poderia comprar um novo jogo de chá. Não tenho a menor ideia do que fazer com o resto. O que estava em minha mente era aquela imagem de Greg e Brad protegendo Olivia. Era assim que deveria ser idealmente, mas havia uma estranha discórdia em meu coração. Virei-me para Lucian. Ei, você encontrou evidências que ligam a casa do Conde aos piratas do céu? De fato, encontrei vários documentos com interações entre eles. Devemos contar ao Palácio Real? Há também a questão da família do Duque Redgrave. Seria um bom escândalo para sua facção oposta. Um escândalo, ou talvez um ponto fraco evidente. É possível que a família do Conde venha para recuperar os piratas do céu. Foi bom só dar uma surra neles? Eu me perguntei o que diabos eu estava fazendo até agora. Eu não era um idiota por ter esse tipo de poder, mas não usá-lo? Pois é, um idiota. Eu era um idiota. Se fizéssemos lixo como eles desaparecer, talvez o reino se tornasse um pouco mais decente. Não, isso não funcionaria. O reino em si é um lixo, ou melhor ainda, o Otome Game em si é um lixo, certo? Lucian, observando-me enquanto eu sorria sem pensar, não falou com sua linguagem abusiva habitual. Tem certeza disso? Eu não hesitaria em destruir o reino, nem este mundo. Se você me der as ordens, poderei executá-las em breve. Depois disso, também será possível criar um mundo como você achar melhor, mestre. Um mundo como eu achar melhor. Isso seria o máximo. Que bom. Que tal criar um harém com mulheres? Talvez reunir alguns elfos ou Beashin com orelhas de gato. Que tal, desta vez, criar um mundo em que as mulheres sejam tratadas como lixo? Foi então que percebi o que estava dizendo. Era exatamente a mesma situação, mas com as posições de homens e mulheres invertidas. Que coisa, será que sou igual àquelas garotas da academia? É provável que você saiba a resposta para isso em seu íntimo. Você já esclareceu seus pensamentos depois de descarregar sua raiva nos piratas do céu? De jeito nenhum. Sentimentos reprimidos estavam se contorcendo em meu íntimo. Eu queria expulsá-los imediatamente, mas não sabia como fazer isso. Lucian me confortou. Isso é sobre ela, não é? Não acho que Olivia o odeie, mestre. No entanto, instabilidade emocional. Eu sei. Você achou que eu estava com raiva dela? Achou que eu a via como uma espécie de aproveitadora ingrata? De fato. Quem você acha que eu sou? Quando ela saiu, eu pensei, o que aquela idiota estava fazendo? No entanto, por outro lado, pude ver o espírito cavalheiresco de Brad e Greg graças a isso. O que aconteceu ali foi o que deveria ter sido a relação entre o protagonista e os alvos de captura. A situação ideal. Eu deveria pensar nisso como um grande desenvolvimento. Certo, isso foi bom. Nada mais de agir em nome de seu papel. Estava na hora de eu voltar a ser uma multidão. Tirei o colar sagrado do meu bolso. Nesse caso, como devo passar isso para ela? Em vez de dar a ela como um presente, eu me perguntei quem seria mais fácil de colocar juízo na cabeça e fazer com que eles se dessem bem com a Olivia. Brad ou Greg? Seria melhor se fosse um deles.
Eu queria que os dois continuassem a se desentender, de qualquer forma. Então decidi fazer com que eles voltassem à posição em que deveriam estar. Já decidi o que fazer com o tesouro. Cheguei à minha própria conclusão e coloquei o colar no bolso. Lucian me informou de algo. Mestre, parece que uma frota da casa do conde está se aproximando. Ao mesmo tempo, parece que um dirigível da casa do Duque Redgrave também está se dirigindo para cá. Hoje realmente acabou sendo um dia turbulento. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!